Olá pessoal, a nossa aula de hoje será sobre conjuntos numéricos. Então nós vamos iniciar vendo o conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letra N, começa do zero e ele segue com todos os números inteiros positivos. Começa do zero, 1, 2, 3 e segue de forma infinita. Nós temos no conjunto dos números naturais um subconjunto, que é representado por N asterisco, onde nós excluímos o zero, começando do 1 e seguindo, pegando todos os números naturais inteiros de forma infinita. A seguir, nós temos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Ele representa todos os números inteiros negativos de forma infinita, passando pelo zero e pegando todos os números inteiros positivos de forma infinita. A gente observa aqui que dentro dos números inteiros está o conjunto dos números naturais. Exatamente esse pedacinho aqui, ó, que começa do zero e pega todos os números inteiros positivos. Então a gente pode dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Nós temos aqui vários subconjuntos no conjunto dos números inteiros. O primeiro aqui, representado por Z asterisco, se exclui o zero, pegando todos os inteiros negativos de forma infinita e todos os inteiros positivos. O segundo subconjunto, nós temos Z asterisco e um sinal de mais, onde ele vai excluir todos os números inteiros negativos e o zero. Então, esse conjunto, Z asterisco e o sinal de mais, ele é chamado de números inteiros positivos. O terceiro subconjunto, nós temos o Z e apenas o sinal de mais. Ele exclui todos os números negativos, então vai ficar apenas os inteiros positivos, começando do zero. Esse conjunto aí, ele é chamado de inteiros não negativos. Temos agora o quarto subconjunto, com Z asterisco e um sinal de menos, que nós chamamos conjunto dos inteiros negativos. Ou seja, ele vai pegar apenas os números negativos, excluindo zero também e excluindo os números inteiros positivos. E o último subconjunto, nós temos aqui Z e um sinal de menos, onde nós chamamos de conjunto dos inteiros negativos. Ele vai começar do zero e vai pegar todos os números inteiros negativos de forma infinita. Então nós temos aí o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, e os seus subconjuntos. Então nós seguimos adiante. Temos agora o conjunto dos números racionais. Observe aí que o conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q e são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. A sua definição é A sobre B, onde A e B pertencem aos inteiros e B diferente de zero. Então, fazem parte do conjunto dos números racionais todos os números inteiros, porque qualquer número inteiro, por exemplo, o menos 3, nós podemos escrever ele em forma de fração, acrescentando um 1 embaixo. Menos 3 sobre 1. Menos 3 dividido por 1 igual a menos 3. Podemos também representar esse número de outra forma, como fração. Por exemplo, menos 9 terços. Sabemos que toda fração é uma divisão, e quando dividimos menos 9 dividido por 3,
temos como resultado menos 3. Um outro exemplo, com um número positivo, é o exemplo 4. Podemos representar o 4 em forma de fração, 4 sobre 1. Podemos também representar como 16 quartos, porque 16 dividido por 4 seria 4. Então, a gente percebe que os números inteiros, todos eles podem ser escritos em forma de fração, portanto, eles pertencem aos números racionais. Ok? Então, vamos agora a outros números que também pertencem ao conjunto dos números racionais. Nós temos os números decimais finitos. Exemplo, o 1,5. Eu posso representar esse número em forma de fração de várias maneiras. Uma delas, 15 décimos. Quando pegamos o 15 e dividimos pelo 10, temos como resultado 1,5. Um outro exemplo, 3 meios. Ao pegarmos o 3 e dividirmos por 2, teremos como resultado 1,5. E temos ainda os números decimais infinitos e periódicos. Esses números também fazem parte do conjunto dos números racionais porque podem ser escritos em forma de fração. Exemplo, eu tenho aqui o 0,333 e segue de forma infinita. É um número decimal, porque tem a parte decimal, infinito, porque aquele não vai ter fim, e periódico, porque após a vírgula nós temos um número que vai estar sempre se repetindo de forma infinita. Essa dízima periódica, ela pode vir de um número, 2 números, 3 números ou até mais, e eles estarem sempre se repetindo de forma infinita. E ao transformarmos esse número decimal, infinito e periódico em forma de fração, nós teríamos 3 nonos, ou 1 terço. Apenas duas das maneiras que nós podemos transformar esse número em forma de fração. Quando nós pegarmos 1 dividido por 3, encontraremos esse resultado. 3 dividido por 9, também encontraremos este resultado. Então, a gente, dando continuidade, vamos ver agora o conjunto dos números irracionais. Então, o conjunto dos números irracionais são todos os números decimais infinitos e não periódicos, ou seja, os números que não podem ser escritos em forma de fração. Como exemplo desses números, nós temos, como exemplo de um desses números, um número muito conhecido, nós temos aqui o número π, que é 3,141592 e assim segue de forma infinita. Observe que não há uma dízima periódica após a vírgula. Esse número é um número decimal, infinito e não periódico, e esses aqui não podem ser escritos em forma de fração. Nós temos, como exemplo, toda raiz quadrada de um número primo é um número irracional. Se eu pegar, por exemplo, aqui o número primo 2 e retirar a raiz desse número, nós vamos encontrar como resultado 1,41, 42, 21, 35, e ele vai seguir de forma infinita. Observe que nós não temos uma dízima periódica após a vírgula, não existe essa dízima periódica. Ele é um número irracional e, portanto, não pode ser escrito em forma de fração. E isso vai se repetir com todos os números primos dentro de uma raiz quadrada. Ou seja, toda raiz quadrada de um número primo é um número irracional. Então, seguindo adiante, nós temos agora o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é representado pela letra R. A sua definição é x,
que são os elementos do conjunto, tal que x pertence aos racionais ou x pertence aos irracionais. Ou seja, os números reais são a junção do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. Temos aqui uma observação. Os racionais intersecção com os irracionais é igual a conjunto vazio, mas os racionais união com os irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. Ou seja, o conjunto dos números reais é a união dos racionais com os irracionais. Então, para a gente completar essa aula, nós temos o seguinte. Temos aqui o conjunto dos números naturais. Em seguida, nós temos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, que abrange o conjunto dos números naturais. Depois, nós temos o conjunto dos racionais, onde o conjunto dos naturais e dos inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. E por último, nós temos o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, ele fica aqui, ó, ele fica separado, né? Ele é separado dos demais conjuntos. E o conjunto dos números reais abrange todos eles. É a junção do conjunto dos números racionais, que representa todos estes aqui, com os números irracionais, e aí nós temos o conjunto dos números reais. Então a aula de hoje termina aqui. Se você gostou, clique lá, dá o seu like lá e se inscreva no canal.